Direto da redação. Agentes da Força Nacional começam a operar, começam a trabalhar. Inicialmente será um trabalho conjunto sob o comando da Polícia Rodoviária Federal nas estradas. Esse trabalho ainda ele não vai chegar às comunidades nas operações com a Polícia Militar e Polícia Civil. E o ministro da Justiça, o Flávio Dino, aí no decorrer da reportagem nós vamos entender, ele vai explicar isso. Por que não vai acontecer isso agora? Porque existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal com uma série de exigências para as forças de segurança no Rio de Janeiro nessas incursões em comunidades. Eu vou citar aqui duas delas. Primeiro, você ter equipamentos nas roupas dos agentes, nos uniformes, equipamento de filmagem. Segundo, ambulâncias acompanhando também toda a operação para prestar eventuais socorros. Então, assim, tem umas exigências que a Força Nacional, por não operar cotidianamente nesse tipo de operação, no Rio de Janeiro, ela ainda não está adequada, ela não se adequou a essas normas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, ele explica que, primeiro, a Força Nacional vai ter que adquirir as câmeras, já tem as câmeras, porque utiliza algumas que foram doadas pelo governo dos Estados Unidos, pelo governo norte-americano. Mas ele precisa se aparelhar no sentido de armazenamento dessas imagens. Não é só filmar, mas é depois tratar essas imagens, armazenar em algum software, em algum lugar. Então tem que pegar, você tem que comprar, você tem que se adaptar a essas exigências, que não aconteceu ainda com a Força Nacional. Então, por hora, o trabalho é nas estradas, em operação com a Polícia Rodoviária Federal. Mas nós vamos entender mais detalhadamente na reportagem. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta segunda-feira no Rio de Janeiro que está sendo debatida uma atuação conjunta das Forças Armadas nas operações de segurança no estado. Segundo Dino, essa atuação não precisa ser feita necessariamente por meio de um decreto de GLO, garantia da lei e da ordem, pois há uma lei complementar que prevê que as Forças Armadas podem executar funções complementares. Nós temos uma lei, que é a Lei Complementar 97, que autoriza que, mesmo sem GLO, as Forças Armadas ajudem em tarefas de segurança. E aí nós estamos debatendo. Estudo técnico, debate. Não há conclusão desse estudo técnico, tampouco há decisão do presidente da República sobre isso. A depender de quê? A depender do diagnóstico, a depender da evolução dos fatos aqui no Rio de Janeiro. É uma análise de conjuntura e o planejamento é dinâmico. É preciso aferir semana a semana. Isso está produzindo resultado. Há declínio de taxas de violência. O trabalho dos agentes da Força Nacional no Rio de Janeiro tem início nesta terça-feira. Inicialmente, eles vão apoiar as operações ostensivas diárias da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais que cortam o estado. Por enquanto, não haverá atuação dos agentes em comunidades. O ministro informou que ainda está em curso o processo para aquisição de câmeras para uso dos agentes, uma das recomendações feitas pelo Ministério Público Federal e que é necessário ainda estabelecer uma série de processos acerca do armazenamento e tratamento das imagens. Obtivemos uma doação inicial do governo dos Estados Unidos de algumas câmeras que nós vamos basear o nosso teste nessas câmeras que vamos receber agora ainda em outubro. Vai ser feito um teste concreto. Essa câmera funciona? O armazenamento é adequado? E quais as ferramentas de análise das imagens? Porque quando você fala de monitoramento, a câmera da farda é a parte mais simples. A questão é o pós, para onde essas imagens vão e qual a ferramenta de inteligência artificial que analisa diariamente essas imagens para identificar riscos. O ministro afirmou que não há um prazo definido para a atuação da Força Nacional no estado, que tudo vai depender dos resultados. Ao todo, 300 agentes da Força Nacional e 250 policiais rodoviários federais vão apoiar as forças estaduais fluminenses. Além do trabalho ostensivo em conjunto, as ações contam ainda
com a atuação da Polícia Rodoviária Federal e buscam a descapitalização das organizações criminosas e identificação dos esquemas de lavagem de dinheiro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Portal Viu. O mundo na palma da mão. A questão toda aí nesse apoio operacional da Força Nacional, ele é muito bem-vindo. Qualquer apoio na área de segurança, qualquer medida que vá incrementar iniciativas no sentido de combater o crime organizado, ela não pode ser repudiada, ela tem que ser, muito pelo contrário, ela tem que ser bem recebida por todos os setores da sociedade do Rio de Janeiro, porque o Estado vive um estágio praticamente de guerra civil. Mas todo o problema é que o crime organizado, ele tem fluxo e refluxo. Eu vou aqui, eu estou na verdade aqui me valendo de um título, de um termo que é título de um livro do general Golbery de Couto e Silva, Fluxo e Refluxo. Então o crime, ele tem um fluxo quando ele se sente à vontade, quando a força de segurança, quando o Estado ele é ineficiente, ou por falta de armamento, ou por falta de organização, ou até por incapacidade mesmo de enfrentar o crime organizado. Então o crime avança, o crime ele vai demarcando o território, ele vai se expandindo. E o Estado do Rio de Janeiro aqui, por questões políticas e por questões inúmeras ao longo de décadas, não é ao longo aqui de meses, mas ao longo de décadas, ele não teve a capacidade adequada de enfrentar o crime com inteligência. Centrou sempre o combate à criminalidade na repressão. A repressão tem que existir? É claro, que você tem que conter. Mas a repressão sem trabalho de inteligência não adianta, é dar soco em ponta de punhal. E o Estado do Rio de Janeiro, a maior parte dos estados no Brasil, ao longo de décadas, na verdade, deu soco em ponta de punhal. Quando a segurança pública não for utilizada demagogicamente como bandeira política, com medidas apenas para remediar, para gerar marketing político, para gerar imagens para a TV. Quando isso não aconteceu, que já aconteceu. A questão toda no que se refere aí ao ministro da Justiça, Flávio Dino, a figura pela qual eu tenho a maior admiração, acho que é um grande ministro, um bom ministro, foi um bom governador no Maranhão, seria um bom senador, não está exercendo o mandato, é brilhante na condução do Ministério da Justiça, sabe se portar. Mas o problema todo, ministro, é quando o crime organizado, ele está no momento de refluxo, geralmente, quando as forças de segurança, elas se integram, como está agora, como acontece agora, para reprimir, para combater, para inibir. Só que a Força Nacional não é uma força de atuação contínua no Estado do Rio de Janeiro. Vai ter prazo de validade. Depois a Força Nacional ela vai embora. Depois isso se desmantela aí. Nesse período em que a Força Nacional está aí, há uma integração na área de segurança entre Estado e entre a Força Nacional, entre o governo federal. O crime chega na fase que a gente chama de refluxo, ele recua. Mas quando a Força Nacional vai embora, quando muda o governo, quando muda a política de segurança no Estado do Rio de Janeiro, aí vem com a corda toda, vem com a força toda. Aí vem o fluxo, vem aquele tsunami, como a gente já assistiu. Tomara que dessa vez não seja assim. Tomara que essa integração ela chegue para ficar, não seja como em épocas passadas, e que se trabalhe, e que haja um trabalho realmente com inteligência. Eu tenho a coletiva do governador Cláudio Castro aí, do ministro Flávio Dino, no Palácio Guanabara. Tá aí? Tá no ponto, a gente pode começar aí? Vamos aqui à coletiva do governador Cláudio Castro e do ministro Flávio Dino. Nós já tínhamos combinado que essas reuniões serão periódicas para que a gente possa tanto fazer as avaliações do que foi feito até aqui, quanto planejar os próximos passos. Então mostramos ao ministro
tudo que foi feito, sobretudo na Maré e na Vila Cruzeiro. Comentamos, ele viu os resultados da operação, tanto apreensões, prisões, é o que nós esperávamos de cada uma delas. Falamos algumas coisas que são táticas nossas, que aí, por óbvio, a gente não vai expor aqui, mas que são importantes para que o Ministério entenda aonde nós queremos chegar e como nós estamos indo. E conversamos também sobre os próximos passos e também as questões de integração, sobretudo no quesito de investigação. Então começaremos agora uma segunda fase. Eu já tinha divulgado isso, que será inaugurado agora essa semana, de uma investigação bem dura em comércios, em serviços, para a gente entender quem possa estar lavando dinheiro para tráfico, para milícia. Consideramos isso algo fundamental para que a gente possa fazer a asfixia financeira, e isso tem duas partes. Uma parte que é o levantamento, que é a Fazenda Estadual junto com a Polícia Civil, com os cruzamentos necessários, e em seguida a parte da Polícia Federal, que é a questão do cruzamento com a Receita Federal e dos órgãos financeiros, COAF, enfim, para que a gente possa realmente pegar esses criminosos e fazer essa asfixia financeira, bloquear o dinheiro e efetuar, se for o caso, as prisões. Colocamos também à disposição da Polícia Rodoviária Federal os dados do Segurança Pública, para que eles possam ser mais efetivos nessa questão do patrulhamento, que é fundamental para que a gente possa impedir a entrada de armas, a entrada de drogas, e o Estado vai colocar todos os dados e o vinculamento desses dados também à disposição, para que essa ajuda deles, que é tão importante, seja mais efetiva ainda e a gente possa ter resultados. A Luiz também falou coisa da parte dele, que eu não vou roubar a fala dele, mas também visam a maior integração ainda, principalmente na questão de bloquear a entrada de armas, drogas, criminosos de outros estados, e aí é um pouco a parte que o mesmo vai falar, mas ao longo do próximo período estaremos bastante vezes juntos. Não se frustrem por não ter nenhum anúncio espetacular, mas como a gente falou, a gente está fazendo uma operação integrada e que a gente espera a perenidade dela. Então, muitas vezes aqui são reuniões do dia a dia, de alinhamento, de reforçar esse resultado perene, que é o que a gente busca dessas operações. Então, realmente não temos nenhum anúncio fantástico, mas temos a continuidade de um trabalho que está sendo feito com muita integração e muita seriedade. Eu quero agradecer ao governador Cláudio e toda a sua equipe, porque essa reunião de hoje teve esse caráter de definição de aspectos concretos da nossa atuação conjunta. Nós, por determinação do presidente Lula, estamos dando esse apoio, respeitando as autoridades estaduais do Rio de Janeiro. Foi muito importante e significativa a presença da nossa equipe inteira do Ministério da Justiça, assim como a do governador Cláudio, e sublinho que há já um trabalho conjunto que foi hoje fortalecido em todas as áreas, no que se refere ao sistema penitenciário, a oferta de vagas à Secretaria Estadual, dos presídios federais, para apoiar o trabalho da senhora secretária. Na Polícia Militar, esse trabalho da ostensividade, que no nosso caso corresponde à atuação da PRF e da Força Nacional, e a parte investigativa, que tem a dupla colaboração nossa. A primeira com a Polícia Federal, a outra uma equipe da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da SENASP, de 17 delegados e policiais, enfim, policiais civis de vários estados, que também estão engajados nesse processo de investigação. Então, nós temos um alinhamento que se refere à metodologia, eixos e objetivos.
E na próxima semana eu estarei aqui novamente para outra reunião com nossas equipes, a PF, PRF, Força Nacional. O secretário Capello permanece aqui mais alguns dias, assim como outros dirigentes. E nós temos também a convicção compartilhada que esse caminho é o certo, o caminho de uso comedido da força, o uso progressivo da força, o uso de tecnologia, o uso de inteligência, e os resultados, seja da parte das equipes estaduais, seja do que se refere às equipes federais, estão aí sendo revelados progressivamente. Então, perseverar nesse caminho, que é o caminho certo, de ações planejadas, ações conjuntas, ações que cabem ao Estado, ações que cabem ao governo federal, e nós temos expectativa que nos próximos meses nós vamos ter um declínio expressivo nesses indicadores de violência, estabilização da situação e abertura de espaço para a continuidade dessa parceria no próximo ano, que vai além, portanto, da dimensão emergencial. Nós temos uma dimensão emergencial, objetivamente posta, mas nós temos planejamento já para o próximo ano, até porque o Rio de Janeiro vai receber um evento muito importante para o nosso governo, para o nosso país, que é a reunião do G20. Então, nós vamos proceder nesse trabalho em parceria com o governo do Estado, com a sociedade civil, com a classe empresarial e também com as prefeituras. Olha só, o governador Flávio Dino, o ministro da Justiça Flávio Dino, ele dá uma informação aí no final da coletiva importante. Ele diz o seguinte, que esse trabalho ele vai continuar para o ano que vem. Ele chama atenção para preparar o Rio de Janeiro para a reunião do G20. Então esse trabalho ele não termina este ano, não vai até o final do ano. Então a Força Nacional deve permanecer no Rio de Janeiro. Esse trabalho integrado, então ele não é de curto prazo, ele é de médio prazo, longo prazo. É uma notícia boa, aí é um alento, sabe, o ministro? Porque vir aqui tratar a ferida, colocar um remedinho na ferida e abrir fora com a Força Nacional e deixar tudo para voltar como dantes no quartel de Abrantes, como ocorreu em anos anteriores, aí não daria, não dá. Então é uma boa notícia. Essa operação e essa integração é dentro da cidade, da região metropolitana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ano que vem, vai sediar a reunião do G20. Dos 20 países mais ricos do mundo, dos líderes estadistas. Então vamos estar recebendo aqui estadistas de 20 nações, de 20 países. A imprensa mundial novamente estará aqui no Rio de Janeiro para aquela cobertura. Então vai aí preparar o terreno.